artesanato ajuda a gente a melhorar também o nosso dia a dia, porque é um jeito de fazer terapia, é um jeito também de ganhar aquele dinheirinho extra, viu? É hora de artesanato. Hoje a gente aprende a fazer capas de cadeira. Gente, isso é muito bom para você dar um novo visual aí na sua casa ou também fazer para vender, né? E quem vai ensinar pra gente é a Leidiane Pereira Lima Scarsi, que já está aqui. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, Marina. Leidiane já veio aqui ensinar a gente a fazer bolsas e hoje ela vai ensinar essas capas de cadeiras. E essa técnica você pode fazer várias coisas diferentes, peças, né? Hoje eu escolhi uma técnica que é a aplicação de viés. Uhum. Então, com o viés, a gente pode fazer várias peças diferentes. Necessaire, joguinho americano, bolsinha. Então, assim, o acabamento com viés, ele te dá várias possibilidades. Entendi. A gente vai aprender especificamente, gente, eu pedi para o Elmo mostrar aqui pra gente, nessa cadeira que a gente tem aqui, essa capinha pra gente colocar no assento da cadeira. Então, ela dá um novo visual, ela protege uma cadeira que tá aí, de repente, meio estragadinha. Então, você pode pegar aí para fazer essa dica, para dar um up aí na sua casa, ou então fazer para vender também. Estamos vendo aí, então, essa capinha aí que você coloca no assento, tem aí o amarradinho para ficar bem fixa, para não ter problema aí de escapulir para o lado, né? Para você. E além de tudo, eu acho que fica mais confortável ainda a cadeira também, né? Exatamente. Essa aqui, na verdade, a gente está usando só uma mantinha fina, que é para estruturar. Mas pode acolchoar. Pode fazer mais grossinha. Isso. Coloca uma espuminha para ficar mais confortável. Dá um conforto maior. Maravilha, então. Vamos aprender o passo a passo, porque tem segredinhos nessa questão do viés que eu sei que tem, né, Leidiane? Você vai ensinar pra gente? Ah, vou ensinar sim. Então, combinado. Vamos começar. Então, tá. Então, a primeira coisa, como é uma peça, assim, que não dá pra gente ter moldes e medida, que cada um vai ter... Cada cadeira é uma medida, né? Então, eu vou falar como que eu tiro a medida, né? Pela parte interna lá da cadeirinha, a gente vai pegar, né, a lateral. No caso, eu tô fazendo para aquela cadeira ali que tá à mostra, que mediu lá 37,5. Certo. De lateral, né? É a medida real mesmo da cadeira. É a medida real da cadeira. E aqui, de frente, 34 centímetros. Ok. Então, eu sempre vou cortar um pouquinho a mais. Aqui eu risquei em volta a minha medida, né? E arredondei aqui só para formar o formato da cadeira. Se a cadeira for quadrada, pode deixar quadradinho. Quadradinho Isso, mesmo. Então, se acompanha. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o risco, o pessoal ver que você realmente deixou uma bordinha a mais aqui nas laterais, ó. Então, pra gente fazer, tá vendo o risco aqui, gente? Ainda tem uma sobrinha. E aqui, como a cadeira é redondinha na borda, ela arredondou também para acompanhar realmente o formato da cadeira. Exatamente. Tá, então assim, nós vamos utilizar o tecido principal, que pode ser um tricoline, pode ser um tecido, uma sarja mais grossa, que é mais resistente. Sim. Posso colocar o tecido, colocar um plástico, né, fazer plastificado também, né, para facilitar a limpeza. Então assim, a gente trouxe a ideia, versátil, né? Mesmo, Isso. Né? Então o tecido principal, aqui estou utilizando a manta R2 e o tecidinho de forro. Então é aquele famoso sanduichinho que a gente faz, passa a ferro, né, e vamos fazer o metalacê. Aqui eu vou fazer o metalacê retinho mesmo, tá? É tipo um quadriculado. Mesmo, é passar a costura em cada... Passar a costurinha. Eu vou até passar um aqui, porque o que eu quero mostrar? Para esse metalacê ficar assim, ó, bem esticadinho. Entendi. Então, a gente sempre começa ele aqui do meio, tá? Certo. Ah, tá. Então esse já é um segredinho. Já pega a loga do meio, não começa pelas bordas, não. Já faz a do meio para já ir fixando e ficar... Exato. Então, o meio, eu vou fixar uma costurinha aqui e vou te mostrar. Depois que a gente costura esse meinho aqui, nós vamos começar a costurar as laterais, que a gente, com as mãos mesmo, nós podemos organizar para ele não enrugar. Certo. Para ele ficar bem esticadinho mesmo, né? Então, aqui, ó, já fiz uma costura, então agora eu vou passar a mão, vou fazer a lateral e vou fazendo assim do meio para as laterais. É importante sempre ir passando a mão para não ficar aquele enrugado porque aqui. assim, as mantas têm uma colinha, mas essa Na colinha... hora que você passa o ferro, ela já dá uma aderência, né? Isso, só que às vezes essa colinha solta, ó, então é uma colinha bem temporária, rapidinho. Então isso é só para facilitar. Certo. Então vou fazer esse metalacê em todo o assentinho aqui, ó, tá tudo marcadinho, tá? É só ir acompanhando realmente o risco que você fez. Exato. E depois que tiver feito esse quadriculado, é que a gente vai passar a costurinha e vai refilar. Aí nós vamos tirar esse excesso. Por que a gente corta maior, Marina? Porque o metalacê, ele acaba dando uma juntadinha no tecido. Então pode ser que encolhe um pouquinho. Então, assim, é importante ter essa sobrinha, tá? Então é importante fazer, a gente começa pelo meio e aí vai fazendo de acordo ali com a ordem, né? Indo para as laterais. E depois aqui no sentido contrário, que a gente escolheu o metalacê reto aqui. Tá, então faz todo no sentido primeiro, depois no outro sentido e somente depois as bordas. Isso, exato.
Aqui eu já tenho ele aqui, ó, prontinho, tá vendo como que fica? Sim. Comecei no meio, fui para as laterais e refilei aqui em toda a volta. Ah, tá. E aqui depois que você fez em toda a volta onde tinha aquela marcação, você cortou o excesso? Cortei o excesso. Aí eu costurei em cima daquela risca que eu fiz e cortei o excessozinho bem assim, rente. Que é onde agora a gente vai pôr o viés. Entendi. Pra fazer o acabamento com viés. Aquele rente que é bem rente, mas tem que tomar cuidado para não passar em cima da costura, né? Eu gosto que deixa a costurinha que ele junta, né, uma parte com a outra, para não ter perigo de, na hora de passar o viés, ficar a parte de baixo solta. Né? Então é importante ter essa costurinha em volta. Entendi. Então tá. E agora, com muita calma, a gente vai te ensinar o segredinho do viés. A gente não, Leidiane, né? Porque ela que é craque aqui. Vamos lá. Aqui, ó, eu já deixei preparada as alcinhas. O viés, esse que você vai usar é aquele que já vem pronto. O viés industrial, esse aqui eu tô usando a medida de 2,5. Certo. Você pode fazer também no tecido em casa? Pode fazer no tecido em casa. Tem algumas técnicas para corte. Se for fazer algum arredondado, a gente tem que cortar o tecido enviesado, né? Então, tá algumas técnicas. Eu gosto muito do industrial, porque ele dá assim, ele é mais firminho, né? Ele até facilita para colocar, que ele já vem com as dobrinhas também, bem prático. Então aqui, ó, eu preparei as alcinhas, que é onde a gente vai amarrar o assentinho. Ah, tá. Cada alcinha dessa eu usei 48 centímetros. Ah, não tem o buraquinho ali no encosto para amarrar? Pode colocar maior. Então, assim, é só uma ideia, né, de como que a gente vai fazer a amarração. Pode pôr uma fitinha com velcro ou com um botãozinho. Bacana. É só a ideia da só fitinha pro assento mesmo ficar firmezinho ali na cadeira, né? Então, como que eu vou fazer essa alcinha? Eu vou mostrar aqui bem rapidinho. Pode ir com calma. A gente tá com um tempinho, a gente né? consegue mostrar bem. Eu vou cortar aqui um triângulozinho na ponta. Vou dobrar. E vou dobrar aqui. Esse é o acabamentinho da minha ponta, tá vendo aqui? Sim. É onde eu faço o acabamento, né? E vou colocar na máquina e vou passar a costurinha. Certo. Aí você dobra só a pontinha e na medida que você for costurando, você vai dobrando o restante. Isso, aí vai ajeitando aqui. O viés, o segredo do viés, Marina, é treino, é calma. Porque assim, ele assusta muitas meninas que estão começando na costura. Sei. Porque, meu viés fica torto, mas é assim, o comecinho é sempre assim mesmo, a gente tem que... É a prática mesmo, né? É a prática. E é algo que é necessário para fazer em várias peças, né? Eu gosto que o acabamento muito, fica bem bonitinho, O acabamento fica bonito. Tem muitas peças que a gente consegue fazer sem, mas o acabamento do viés, ele dá uma qualidade bem diferenciada para a peça. Então aqui a gente está fazendo as alcinhas para você prender aí a sua capa à cadeira. Então essa alcinha vai depender do modelo da sua cadeira, né? Quem não tem essa cadeira aí que tem a hastezinha para prender, pode prender por baixo. Então você aumenta o tamanho dessa cordinha, aí vai de acordo com o modelo da sua cadeira. Exato. E aqui no finalzinho, Marina, a mesma coisa. Faz o triângulozinho, dobra. Dobra para dentro e passa a costurinha. Fica com um acabamento super bonitinho. Fica bonitinho, não corre o risco de desfiar, né? Desfiar também. A gente faz... Dá um retrocessinho aqui, né? Volta a costura e pronto. Cortar o excessinho. Então essa é a nossa alcinha. Depois a gente corta as linhas, tá? Sim. Então eu já trouxe aqui as outras duas prontinhas e a gente vai medir agora para posicionar, nesse caso dessa cadeira ali, tá? Tá, então a alcinha já vai agora antes do contorninho. Antes do contorninho, que eu quero embutir ele aqui no meu assento. Então eu vou dobrar a alcinha ao meio e vou colocar aqui. Aqui eu medi 2 centímetros da lateralzinha, tá? Tá, isso aqui para fazer de acordo com aquela cadeira, né? Com aquela cadeira. Disso, né? Então, assim, em casa as pessoas vão ter, assim, noção da cadeira que ela tem, né? Essa é só uma ideia, pode pôr um botãozinho, pode pôr, né? Claro. Um cordãozinho São vários também. modelos, né? Então aqui eu vou posicionar nesses 2 centímetros que eu marquei e vou passar a costurinha fixando, para depois a gente fazer esse acabamento do viés. Tá, bem na dobrinha aí, né? Isso, vou passar esse aqui e vou mostrar pro pessoal. Então aqui ficou assim. Eu vou colocar ele dobrado, com esse espacinho aqui, dos 2 ladinhos. Vou colocar do outro lado também. Posicionou então aos dois lados das amarrações. Exatamente. Por que eu coloquei as alcinhas primeiro? Porque agora, com o viés, eu vou passar toda a volta. Quando eu colocar, ele vai ficar com o acabamento escondidinho. Fica perfeito. Fica perfeitinho.
Então tá. Então, vamos começar com o viés do contorno, gente. O contorninho. Então, como que eu coloco? Aqui, eu faço aqui, ó, pra fazer o acabamentinho, eu coloco um triângulozinho. Eu gosto de colocar ele dobrado. Aí, esse também é uma opção de cada artesã, de cada pessoa que vai estar fazendo. Eu gosto dele... Só tentar mostrar naquela câmera ali, aqui. Marcela, isso. Esse triângulozinho, vamos virar pra cá. Então, aqui, gente, tá aqui, ó, retinho aqui. Marcela ensinou pra gente tem que fazer uma dobrinha, como se fosse um triângulozinho aqui, ó. Essa dobrinha vai ajudar no acabamento. Né? Então, faz isso aqui pra começar já o trabalho do viés. Pra começar. Então, aqui eu não vou abrir essa lateral, tá vendo que aqui tem uma marcação. Dobradinha. Deixa ela dobrada e vou posicionar aqui. No meio, começa pelo centro, pode colocar no centro. Eu não gosto de colocar aqui porque vai ficar mais camadas, então fica mais grosso, o acabamento. Então, vamos colocar no centro aqui. E sempre do lado avesso, tá? Certo. A gente coloca do lado avesso e vai passar toda a volta. Dá um retrocessinho no começo e vai toda a voltinha. Aqui, Marina, não sei se consegue focar um pouquinho, onde a gente vai bater a agulha, bem naquela dobrinha que eu falei que não abre, tá vendo? Entendi. Então é bem mesmo na extremidade ali, extremidade. né? No encontro do assento ali com o viés. Exato. Aí aqui, quando chegar nesse cantinho, que é o cantinho mitrado, eu vou tirar aqui pra mostrar como que faz essa parte cantinho. De cima é quadradinha, né? É quadradinha. Né? E aqui é redondinha. Aqui eu vou seguir normal. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou subir. Faz outro triângulozinho e descer, ali. Pra eu continuar aqui. Então é como se fosse um cantinho mitrado. As meninas que já fazem artesanato, elas vão saber disso daqui, mas quem vai começar, quem tá começando também, é só fazer essa subidinha que é um triângulo pra cima e já descer pra continuar normalzinho aqui. Não precisa nem cortar, depois a gente corta o excesso, tá? Então vamos posicionar a agulha de novo e vamos continuar aqui. A gente acabou de fazer a voltinha no lado que é quadradinho, gente. Quadradinho. E depois... realmente ela fica bem certinho lá com essa técnica. Continua até a gente chegar lá na parte que é o arredondado. A gente tem um tempinho, posso continuar aqui? Pode continuar. No arredondado, você só vai posicionando para dar a voltinha mesmo, O viés, como ele é enviesado, então ele cede, então ele vai ajustando ao formato. Ele vai ficar com essas ondinhas, mas não tem problema não. Não tem, no acabamento ele vai dar certinho. Certo. Então você vai acompanhando realmente, posicionando para ficar bem rente ali ao assento. É importante, é a posição que a agulha vai bater, porque se eu deixar bater muito para cá, depois na hora de virar no lado direito ele não dá certo. Entendi. Então esse é um segredinho, né, que é importante. Tem que ter atenção nessa hora. Exato. Aí, né? Ele bater no lugar certinho para fazer aquela vira, né, que a gente chama de rebater o viés. Certo. Então ali já é retinho, mais tranquilo, chegou na curvinha, vai acompanhando. Isso, vamos acompanhando. Vai firmando ali com os dedos mesmo, para ficar a costura bem certinha nessa voltinha. Bem certinha. Quem não tiver assim, tiver dificuldade, né, de manusear, pode alfinetar também, não tem problema. Alfineta e vai tirando o alfinetinho. Hoje faz com mais calma, né, Leidiane? Hoje tem alfinetinho que dá para passar a máquina também, que não quebra agulha. Sim. Então a gente tem muita tecnologiazinha para ajudar nesse trabalho, né? Com certeza. Tá finalizando aqui, a gente vai fazer mais um cantinho agora, porque eu quero mostrar o acabamento aqui, Marina, como é que faz. Pode continuar que a gente vai conseguir mostrar. Então, ali a gente já está chegando no outro cantinho, que é o cantinho quadradinho, que é a parte de cima. Então, a gente tem ali a parte inferior, que é arredondada, e a parte de cima, que é quadradinha. Cheguei aqui, dei uma paradinha, tira, pra gente fazer aquela dobrinha, como se fosse um triângulo. Pra cima e pra dar continuidade no trabalho. Posicionando retinho ali pra continuar. Vamos posicionar a agulha também no mesmo lugarzinho. Nessa viradinha aí não precisa do retrocesso não, Leidiane? Não precisa. Só continuar a mesma costura. Só continuar a costura. Deixa só eu cortar ali, porque acho que enganchou aqui a linha. Ficou presinho ali. Isso. A gente já tá chegando onde a gente iniciou, né? Aqui, Vamos ver então como é que a gente faz esse acabamento aí, essa emenda. Ó, um pouquinho pra cá, tá vendo? Certo. Não muito, porque senão também fica um acabamento grosseiro. Então, vou cortar um pouquinho pra cá. E
vou passar um pouquinho, ó. Aqui vamos dar um retrocesso. Aí nem precisa dobrar não, essa pontinha. Não precisa. Pode deixar ela retinha mesmo. Se a gente dobra, ela vai ficar mais grossinha ainda, né? Então pode deixar ela retinha. Pode deixar ela retinha sem dobra. Porque aqui a gente fez toda a volta no lado avesso, né? Isso. Então agora é que a gente vai fazer o lado direito, ó. Vou pegar nesse acabamento aqui, ó, você pode ver que aquele primeiro lado, que é onde eu dobrei, vai ficar por cima. Quando eu virar aqui. Ó. Ai, gente, fica um acabamento praticamente invisível. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Olha só, então aqui, gente, fizemos aqui no forro, né? O lado avesso aqui, o que vai ficar perto da cadeira. Fizemos em volta todo e agora você vai virar esse viés e vir pro lado de cá. Olha onde ela começou a fazer. Essa parte que foi a última, ela vai ficar por baixo. E onde a gente fez aquele triângulozinho, que é aqui, ó, ela vai ficar por cima. Então vai ficar praticamente invisível esse acabamento aqui, né? Perfeito. Vamos continuar então. Facilita. Então é só virar essa dobrinha pro lado de cá e fazer do mesmo jeito. Toda a volta. Bem na beiradinha. Bem, agora isso, bem na beiradinha. Ai, saiu a linha aqui. Deixa eu passar ela aqui. A gente estava falando aqui, gente, dessas máquinas, né, modernas, tanto que é bom e tanto que ajuda, né, Leidiane? Ajuda. A Marta teve aqui essa semana fazendo patchwork pra gente, a máquina dela coloca a linha sozinha, gente. É uma coisa assim, né, que você coloca lá, a agulha já busca a linha pra você. Não, ajuda facilita muito né? no dia a dia. Quando a gente tem uma demanda mais alta, a gente precisa de praticidade, rapidez, né? também, né? Isso. Ai, Marina, tá dando uma enganchadinha aqui, peraí. Tá, pode ficar tranquilo. Minha linha soltou. Leidiane, você tem mais ou menos uma média aí, por exemplo, um conjuntinho aí para 6 cadeiras, você poderia vender por quanto? Uma capa de cadeira dessa? Para quem quer fazer e tá com ideia de começar a fazer para vender. Para vender. Então, Marina, depende muito do tecido, né? Que hoje a gente tem muitos tipos de tecido. Tem tecido impermeável, né? Tem tecido digital, que é um tecido que está muito em alta também. Então, assim, depende muito a região que vai fazer. O material a gente tem que calcular. Ela realmente tem que ver o que ela vai gastar de material, né, no total, e depois colocar um lucro ali em cima, legal, que ela queira, né? Porque assim, é difícil por conta da região, né? Tem muitas meninas de outras regiões, material, né? Dá diferença de valor de muitos lugares. Dá diferença. Então, ó, quero mostrar aqui essa aplicação bem na beiradinha aqui, Marina, para ficar um acabamento bem bonitinho. E aqui no cantinho, ó, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. O cantinho, ó. Faz aquele triângulozinho bem pequenininho. Olha, tá vendo? Quando rebate, ele fica bem certinho. Tá. Sem embute, né? No caso, aquela dobrinha ali. Exatamente. Coloca ela lá pra dentro. Chegou lá quase na beiradinha, você vira. Agora eu não vou tirar, tá? Eu vou dar continuidade. Continua na mesma costura. Isso, não vou erguer a agulha, eu só ergo o pezinho pra virar o trabalho. Certo. A gente não vai... Continua aí. Continua envolvendo aqui. Todo o trabalho. Todo o trabalho. O bom do viés é que ele dá pra você colocar, tá vendo? Uma cor diferente, uma cor combinando ele destaca, com tecido, né? Ele destaca a peça. Né? Dá um charme a mais pra peça. Um charme a mais. Essa capinha, mas quem tiver muita dificuldade, pode fazer ela de desvirar, né, também. Costura todo do lado avesso e depois desvira. Fica bonito, mas eu gosto muito do viés. Acho que ele é bem firmezinho, né, Leidiane, pra você manusear, ele fica firme aí, né? Então, esse industrial é o que eu te falei, ele já vem engomadinho, então assim, ó, facilita, tá vendo? Olha aqui a curva, ó, ele já ajustou, você lembra que ficou uma ruguinha, né? Então ele ajusta. Fica perfeito. Eu sou apaixonada nesses viés. Realmente fica muito bonitinho. E como a Leidiane falou, são várias peças, né, gente, que são feitas, que você usa essa técnica, né? O jogo americano, que a gente até ensinou que essa semana também a fazer, ó, é com o mesmo viés aí, com a mesma técnica que a Leidiane está ensinando pra gente. Então, você aprendendo uma técnica dessa, dá para usar a imaginação aí, fazer de tudo de artesanato aí para você vender, para você presentear. Realmente muito bacana mesmo. Já estamos quase finalizando aqui, Marina. Já está na segunda voltinha. Segunda voltinha, ó, já vai ajustando, a gente vai ajeitando tudo aqui.
E é bom a gente vai enjoando, né, Marina, da decoração de casa, né? Então, e aí, a gente pode trocar, mudar. Para trocar o móvel fica mais caro, né, gente? Então vamos trocar, colocar uma capa diferente aí. Uma capinha. Você já dá uma renovada gastando menos. Exato. Vou cortar esse excessinho aqui de linha. Você trabalha só com artesanato hoje em dia? Eu Você trabalho com vive artesanato, do artesanato? Sim. E agora também com aulas de costura criativa, né? Que bacana. Então é mais o bordado e a costura criativa. Eu trabalho com pecinhas personalizadas. Isso. Que aqui em casa a gente recebe artesãos e artesãs, né? Que tem alguma profissão além do artesanato, né? Que consegue conciliar duas profissões ali, né? De artesã mais uma outra profissão. E tem gente que começa fazendo de brincadeira. E de repente vira coisa séria, né, Leidiane? Então, foi o meu caso. Foi o seu caso? Eu trabalhava fora e quando veio o meu primeiro filho que eu comecei com artesanato. Eu saí do meu emprego, então hoje eu trabalho em casa, cuido das crianças. Olha que maravilha, então, isso aí pra mim foi assim, uma brincadeira que deu certo. Deu certo. E é a realidade de muitas mulheres, de muita gente, né, desse Brasil aí. Homens também, viu? Porque a gente já recebeu muitos artesãos aqui também. Pessoal que está aí em casa sem nenhuma atividade, de repente procurando algo para fazer, tá difícil arrumar um emprego, começa a fazer arte aí na sua casa para vender, para ter renda extra aí e ao mesmo tempo fazer bem para você mesmo. Tenho certeza terapia, que vai dar né? certo. Isso, terapia, muita terapia mesmo. Ó, vou tirar o excesso, a gente finalizou. Eu quero que você mostre aqui como é que ficou o nosso acabamento. Nossa, perfeito. Ó, tá vendo? Olha, gente, essa peça toda foi feita aqui. Olha só, que rapidez. Prática também, claro, que a Leidiane já tem, mas o acabamento aqui, gente, vamos focar aqui, porque realmente ficou um acabamento, assim, imperceptível a emendinha aqui, né? do viés. Então, assim, ele fica muito bem feitinho. Aqui a gente tem a parte de trás aqui com as cordinhas para serem amarradas ali na cadeira. Isso. E como a Leidiane falou, você pode fazer com botãozinho, pode fazer com velcro também, velcro. né? Até eu posso mostrar esse outro modelo Pode, aqui? claro. Vamos mostrar. É com um encostinho que eu também... tá. Eu vou colocar. Vamos colocar aqui, só para ver como é que fica, para o pessoal ver que é uma outra ideia. Eu vou até pôr por cima. Com a mesma técnica, só você faz a medida dela inteira, né? Só. Então aqui é a amarraçãozinha na lateral. Na lateral, a mesma medida da amarraçãozinha que eu usei. Certo. Só mudou o tamanho da peça, ficou uma peça maior. Tá. Então você vai lá, faz a medida inteira até nas costas, até gente. Nas porque costas. Aqui ela vem até aqui atrás, ó. Isso. Tá vendo? Aqui a gente teve aqui. Ficou até a parte das costas. Então, às vezes, a cadeira tá um pouquinho descascada, ou mesmo para proteção, às vezes... Protege, dá uma cara nova, até né? decorativozinho mesmo, né? Maravilha, amei a dica, amei a aula. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo gostou também. Ai, obrigada. Que bom. Obrigada, Marina. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. E a gente vai para o intervalo.